O Internacional vence o Ceará por 1-0 no estádio Beira-Rio, num jogo onde o Inter em 2 tempos foi duas equipes distintas. No primeiro tempo, 1-0 com gol de Alan Patrick, que poderia ter terminado mais. O Inter dominou o primeiro tempo, o Inter foi soberano na primeira etapa. Porém, na etapa complementar, no segundo tempo, não aconteceu a mesma coisa. O Inter voltou em outro ritmo, até conseguiu pressionar um pouco nos primeiros minutos, até os 5, 7 minutos do segundo tempo. Depois, o Ceará tomou o controle da partida, teve mais volume de jogo, poderia sim ter chegado ao empate, mas o Internacional defensivamente foi competente. Rocher fez alguns milagres que garantiram a vitória do Internacional. Então, vamos conversar um pouquinho sobre esse jogo e sobre o que disse Roger Machado na coletiva pós-jogo. Muito bem, pessoal, Felipe Jobim aqui. Eu quero conversar um pouco com vocês sobre esse jogo. Por quê? Porque em todas as vitórias do Inter, pelo menos nas principais competições de 2025, a gente colocou um asterisco, que foi a questão de desempenho. E no jogo de hoje não pode ser diferente. Porém, a gente tem um porém nesse jogo, que é o desempenho na primeira etapa. Tudo se encaminhava no primeiro tempo para uma vitória tranquila do Internacional, com um desempenho muito acima do que vinha apresentando. Apesar do Ceará sim ter criado chances na primeira etapa, o Inter foi mais significativo no ataque, chegou ao gol com o Alan Patrick numa bela jogada de Borré, que cruza para a área e Alan Patrick só joga a bola para dentro do gol. Mas na segunda etapa o Inter não conseguiu repetir o bom desempenho. O Inter caiu de produção, o Inter administrou demais a partida, o Inter recuou demais suas linhas, sentiu um pouco do cansaço do jogo e com isso o Ceará teve mais volume de jogo. Não conseguiu chegar com muito perigo, teve 2 lances em que ele poderia ter empatado, mas faltou um pouco ali de capricho, de qualidade dos seus atacantes e por isso não conseguiu empatar ou sequer virar o jogo. Mas a verdade é que o Inter não conseguiu manter o mesmo nível de desempenho na partida. O primeiro tempo ele é um alento, porque ele mostra algo diferente do que a gente vinha vendo do Internacional nas partidas. Mas o segundo tempo ele é mais do mesmo. Sobre o jogo, o Roger Machado comentou sobre a escalação, que para ele é a escalação mais equilibrada para o momento do Internacional. E eu vou ser sincero, tá? Eu concordo. A gente tem que levar em consideração que as peças que o Inter leva para campo não estão dando o seu melhor desempenho. Por exemplo, o Wesley vem passando por uma crise técnica. Ele claramente não é o mesmo Wesley de 2024, mas mesmo assim ele é a melhor escolha para o momento. Eu ainda gostaria de ver uma escalação diferente ou uma formação diferente durante a partida quando as coisas não estivessem dando certo. Por exemplo, no jogo de hoje, todas as modificações do Roger foi para manter o mesmo esquema. Ele não tentou mudar a ideia de jogo, ele não tentou mudar a formação da equipe e isso acabou deixando a equipe previsível, as suas substituições previsíveis. Apesar de Luiz Otávio, por exemplo, ter entrado muito bem no jogo, a gente pode ter visto que o Bruno Tabata não fez uma boa partida. Ele já não vinha entrando bem, não entrou bem contra o Vitória, apesar do gol, e hoje ele não foi bem novamente. Ener Valencia e também não entrou bem, inclusive teve um momento em que ele foi muito vaiado pela torcida do Internacional. E aí é o que eu falo, tipo, apesar da gente ter algumas questões, algumas críticas em relação à escalação do Internacional, para o momento e pelo que a gente tem disponível, é o melhor. Óbvio que nessa janela a gente precisa sim se reforçar se a gente quiser sonhar com algum título grande nessa temporada. Na minha opinião, o brasileiro já foi e agora a gente tem a Copa do Brasil e a Libertadores como sonhos vivos ainda. A gente tem 2 confrontos extremamente difíceis, mas que podem sim ser superados. E agora o Internacional enfrenta o Santos na quarta-feira e nessa mesma quarta-feira o Inter joga também contra o Santos, porém na categoria sub-20. O Inter tem que ganhar do Santos no sub-20 para ainda sonhar com a permanência no Campeonato Brasileiro. É a última rodada, o Inter tem que ganhar e ainda torcer por resultados paralelos. Perguntei sobre o Roger, sobre a possibilidade de alguns jogadores do profissional que podem atuar no sub-20 serem deslocados para a categoria para poderem ajudar os seus companheiros. Roger falou que isso é algo que vai ser estudado até lá, não deu uma resposta concreta, então vamos esperar para ver o que vai definir o técnico colorado. Para mim, no jogo de hoje, o melhor em campo foi o Alan Patrick. Ele foi um jogador que não estava vindo muito de partidas muito boas nos últimos tempos e hoje ele foi aquele Alan Patrick que a gente espera que ele seja. Ele se movimentou, ele deu passes, ele fez o gol da vitória, então para mim o melhor em campo foi o Alan Patrick. Agora eu quero que tu comente quem foi o melhor em campo
qual a tua opinião sobre o jogo, o que tu mudaria para o jogo de quarta-feira e o que tu espera dos confrontos contra Fluminense e Flamengo, que são os grandes objetivos da temporada, tá certo? Muito obrigado por ter assistido até aqui, um grande abraço, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, se inscreve no canal, ativa o sininho, comente, e é isso. Até a próxima e tamo junto!